Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os amigos da Mwangolé TV, de outros tipos. Notícia do dia: Miguel Catraio, o homem que ganhou a alcunha de Tijindungo devido ao famoso caso NET ou ainda Jindungo, volta a ser notícia. Desta vez, não porque tenha cometido ou esteja a ser acusado de cometer outro crime, mas sim por vir a público em defesa da sua esposa, a embaixadora Edith do Sacramento Lourenço Catraio, irmã do presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Num áudio posto a circular nas redes sociais, que você vai ouvir dentro de uns instantes, Miguel Catraio acusa o ministro das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto, de ter criado um presente envenenado para afastar a sua esposa do cargo do cônsul-geral de Angola em Nova York. Mwangolé TV, de outros tipos, com a notícia do dia: Miguel Catraio, o principal protagonista do famoso caso NET ou Jindungo, acusa o ministro das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto, de ter criado um presente envenenado para afastar a sua esposa do cargo de cônsul-geral de Angola em Nova York. Um artigo publicado pelo portal de notícias Clube Capa relativamente a este assunto, ontem, 1 de novembro, diz que a diplomata Edith do Sacramento Lourenço Catraio rejeitou o cargo que lhe estava a ser dado pelas autoridades angolanas depois de ter sido informada que já não viajava para a cidade de Nova York como cônsul-geral por alegada objeção do visto diplomático para o seu esposo, Miguel Catraio. Lê-se ainda no artigo que, depois da alteração dos planos para seguir aos Estados Unidos de América, o Clube Capa soube por meios informais que a diplomata poderia seguir para o Dubai, visto que a cônsul naquela cidade árabe, Augusta dos Anjos Carneiro Mangueira, acabava de ser despachada para Nova York. A ida ao Dubai ficou também comprometida, uma vez que o Mirex decidiu enviar para esta cidade um outro diplomata, Bento Salazar André Morgado. Na sequência da indefinição que se observa, o ministro das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto, convocou Edith Lourenço Catraio para uma reunião em que lhe propôs que escolhesse um departamento de sua preferência em Luanda para ser nomeada. Aparentemente saturada pelo impasse, a diplomata transmitiu ao ministro que tomou a decisão de ficar sem cargo algum. Conclui assim o artigo do Clube Capa. Miguel Catraio, por sua vez, desmente a informação segundo a qual o ministro Manuel Augusto tenha chamado a sua esposa para discutirem sobre o assunto. Até o momento, a diplomata nunca foi chamada para esclarecimentos sobre o assunto, disse Miguel Catraio, mas melhor que as nossas palavras são mesmo as de Miguel Catraio. Há uma verdade por detrás de todo este problema. Em causa interna, o senhor ministro pretendeu impor que a embaixadora Edith, nomeada cônsul em Nova York, tivesse no consulado a sua filha, a filha do senhor ministro, e a da vice-presidente do MPLA. Ação esta rejeitada pela cônsul nomeada, porque haviam incompatibilidades de várias ordens. Inconformado, deram início a todo este processo de procurarem um alibi para inviabilizarem a ida a Nova York da cônsul nomeada. Esta aqui é a grande verdade de base interna e conhecido por todos os quadros do Ministério das Relações Exteriores. Do ponto de vista legal, Miguel Catraio não é um criminoso. E os atos desta natureza não são transmissíveis. Eu não quero ficar com o ônus que a cônsul nomeada não foi cumprir a sua função por causa do marido. Seria uma mediocridade aceitarmos que nos corredores do Mirex seja o próprio ministro e seus pupilos alegarem que foi aquele crime de Miguel Catraio e que a América é assim. Mas que limitação, afinal de contas? Falso, tudo falso. Este assunto é tão vergonhoso porque a América concedeu os vistos de serviço à diplomata e à nossa filha. Concedeu, está e consta nos passaportes da cônsul nomeada os vistos de trabalho para a América. Ainda que o visto de Miguel Catraio nesta condição não estivesse concedido, nada disso impedia a ida da embaixadora Edith a Nova York. Houve má intenção
objetivos inconfessos que impediram a ida da Edith para Nova Iorque. Entretanto, eu não posso aceitar, nem posso carregar este ônus. Portanto, que fique bem claro, o Ministério tem condições de poder resolver esse problema. Que observem se existem pessoas sérias, avaliem o que é que teve de facto por detrás e se essa razão é objetiva. Eu não posso ser o alibi encontrado como culpado eterno desta situação. Ação desenvolvida sem lisura e até ilegal. Criar um presente envenenado para afastar a diplomata. É isso. É só para concluir que aí nesta situação toda, onde vitimam Miguel Catraio e a minha esposa apanham por tabela, por uma grande invenção contra a minha pessoa, estrangulam uma família que estaria em paz, porque haviam objetivos inconfessos, muito fortes, a partir do Sr. Ministro das Relações Exteriores e sua equipa restrita. E fizeram toda esta situação, dramatizaram, junto provavelmente à Embaixada Americana. E ao mesmo tempo, enquanto dramatizavam tudo quanto se sabe do Sr. Ministro ou o Ministério, não sei se foi no seu gabinete ou em outro local, onde uma outra diplomata foi praticamente enviada do Dubai para Nova Iorque, sem tomar posse, sem termos observado procedimentos administrativos, sem ter feito formação. E na calada do dia, o que se sabe é que foi substituir a Edith, que todo mundo viu, que tomou posse, que fez formação e que foi nomeada cônsul em Nova Iorque. Até o presente momento, este assunto não foi resolvido. Tudo quanto nós temos conhecimento. A diplomata nunca foi chamada para esclarecimentos sobre o assunto, muito menos a nomeação para o Dubai. Não há nada. Isto são conversas ditas por altos funcionários do Ministério e colocadas nas redes sociais, publicadas nas redes sociais, simplesmente com o intuito de certamente denegrirem a minha pessoa, somando a atitude incorreta de estigmatização a Miguel Catraio. É o que se pode concluir. Porque, em lógica, o que deveria ser de lei de júri seria a diplomata seguir para Nova Iorque. Até porque nem que fosse em reposição da legalidade dos atos. Porém, por ordens superiores invisíveis, porque não existe documentação nenhuma a contrariar nada disto que aconteceu, a diplomata não foi para Nova Iorque e a justificação pública é difamar o marido por um crime já prescrito, até porque amnistiado, e que o Ministério não teve a capacidade de resolver o problema. Arranjaram em tempo recorde uma funcionária com a categoria de vice-cônsul no Dubai, que é da confiança plena, com certeza, do Sr. Ministro das Relações Exteriores, e que haveria, de certa forma, de fazer as vontades do titular. Promoveram-na em 24 horas para um posto como cônsul-geral em Nova Iorque, de forma absurda. O inverso não aconteceu. É importante que seja reposta a legalidade dos atos. Que tenham a coragem de corrigirem este erro, simplesmente porque está muito mal. Estas foram as declarações de Miguel Catraio, claramente defendendo a sua esposa, mas vale a pena aqui informar, principalmente por causa daquelas pessoas, dentre as mesmas Chizé dos Santos, que acusaram injustamente o presidente João Lourenço de prática de nepotismo por nomear a sua irmã ao cargo de cônsul-geral de Angola em Nova Iorque, que Edith Lourenço Catraio, claro, a irmã do presidente João Lourenço, trabalha há mais de 30 anos no Ministério das Relações Exteriores e antes do seu irmão chegar ao poder, o seu antecessor, neste caso o ex-presidente José Eduardo dos Santos, a promoveu a embaixadora de carreira, que é o topo da carreira diplomática. Trabalhou no passado como diplomata em Madrid, Bruxelas e posteriormente em Paris. Esta foi a notícia do dia.
Este é o teu canal Mwangolé TV. Obrigado, tenha um bom fim de semana e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, pois desta forma você será sempre o primeiro a ser notificado quando ser publicado aqui neste canal, no canal YouTube da Mwangolé TV, uma nova matéria, um novo produto, um novo programa. Obrigado, partilhe o programa e até a próxima. Bom fim de semana. Mwangolé, Mwangola.